Olá a todos, tudo bom? Espero que sejam bem. A aula de hoje a gente vai dar continuidade à história da engenharia civil no Brasil, agora mais especificamente falando de um grande período aí, entre a chamada Era Vargas e o período da ditadura civil-militar no Brasil. Só para a gente então retomar alguns aspectos que a gente falou na aula passada, né, até a década de 20, principalmente devido às reformas urbanas que aconteceram no Brasil, nas principais capitais no início do século XX, né, então de 1900 a 1920, a gente teve aí um novo papel, uma alteração, né, na atuação dos engenheiros civis dentro do território brasileiro, né? E dentre essas alterações, uma das coisas que mais, né, marcou foi a expansão do mercado de trabalho e sua diversificação. Então surgiram uma série de reformas e de obras de infraestrutura, né, a maioria obras públicas de infraestrutura, que exigiram dos engenheiros uma nova atuação na sociedade. A partir disso, você tem uma especialização profissional, né, que vai se desenvolver aí a figura do engenheiro civil enquanto um indivíduo profissional, um profissional especializado, né, único com conhecimento técnico e científico apto, né, a realizar as reformas e as obras tão exigidas pelos governos na época, e isso vai levar a um fortalecimento não só dos engenheiros enquanto indivíduos, mas enquanto grupo, enquanto classe social. Né? Os engenheiros, enquanto classe social, passam a se organizar politicamente para conquistar direitos ou conquistar um papel maior dentro do Estado brasileiro, e ao mesmo tempo esse grupo passa a ser visto de uma outra forma, né? Como aqueles representantes do progresso que se almejava para o Brasil. É nesse sentido que a gente tem uma ampliação, né, e fortalecimento mesmo do setor privado de projetos de construção civil. Né? Então, se antes os engenheiros, desde o Brasil colônia, passando para o Brasil império, estavam em trabalhos individuais e sempre voltados, né, a funções públicas, a obras públicas, o que a gente tem a partir do início do século XX é o fortalecimento mesmo dessas empresas de construção e uma mudança nisso, né, no perfil do engenheiro, que não é mais aquele que só projeta ou é responsável pela construção de obras, como também aquele que administra empresas, né. E é a partir desse cenário que a gente vai ver a engenharia civil sendo associada na história do Brasil a projetos desenvolvimentistas propostos pelo Estado Nacional, né? Então, a partir da década de 1930, a gente tem um ingresso aí na presidência do Getúlio Vargas, né? O período de 1940, de 1930 a 1945 é chamado de Era Vargas, justamente um período longo aí, né, de governo, e a partir desse governo a gente vai ter uma adoção no Brasil dos chamados projetos desenvolvimentistas, né? Se inicia com Vargas, mas vários outros presidentes vão continuar dentro dessa mesma perspectiva de buscar a modernização do país, de buscar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento urbano, né, do país como um todo, né? É dentro desse contexto, então, que a gente vai ter um novo salto no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né? E todas essas propostas de modernização estão associadas a esse desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil, né? Caracterizado pela tríade modernização, urbanização e industrialização. É a partir dessa busca, desses vários projetos, né, desenvolvimentistas de Estado que vão ser propostos pelos presidentes, é que os engenheiros eles passam a ser cada vez mais valorizados, passam a estar dentro do cerne das políticas públicas e não só pensando no como o Estado tratava esses profissionais ou essa área, mas a sociedade em si começa a perceber os engenheiros civis, os engenheiros em geral, como aqueles detentores realmente do saber técnico e científico, separando esses profissionais de outros que trabalhavam no ramo da construção civil, né? Então, se constrói ali uma imagem em torno da engenharia civil, que vai consolidar a identidade desse grupo a partir da década de 30, mantendo a associação entre essa profissão, né, entre esses indivíduos que exerciam engenharia civil e os projetos de modernização, de urbanização, de industrialização que eram propostos pelos diferentes governos aí desse contexto.
E é dentro dessa situação que a gente vai ter um movimento de profissionalização da engenharia civil, né? Então vai ser dentro do governo de Getúlio Vargas que essa profissionalização ela se estrutura em termos legais. Lembrando, só para contextualizar, né? O governo Vargas foi um governo marcado pela centralização política, então você tem a figura de Getúlio Vargas aí controlando, inclusive, os interventores do Estado, que eram os governadores, né? Um governo de caráter autoritário mesmo, de bases nacionalistas, né? Então tem todo aquele interesse em desenvolver o país, em desenvolver a indústria nacional, em desenvolver o comércio nacional, então toda uma proposta aí econômica voltada ao nacionalismo, uma busca pela valorização do trabalho enquanto aquele que vai levar ao progresso, que vai levar à modernização do país, né? Um trabalho também que é controlado, né? Que há o interesse do Estado em controlar esse trabalhador para que ele siga determinados padrões considerados como aptos a levar o país à modernização. E é um governo que tem características desenvolvimentistas, ou seja, busca o desenvolvimento, busca esse desenvolvimento industrial urbano, com novas tecnologias, busca de novas formas de energia, enfim. É um governo que está preocupado, que inicia suas preocupações aí com a ideia de modernização e desenvolvimento nacional. E é dentro desse contexto, então, que o Estado e a engenharia mantêm relações ali recíprocas, né, de interesses recíprocos, né? O Estado, ele aparece como um Estado interventor e liberal, parece meio contraditório, mas não. Na verdade, o Estado, no governo de Getúlio Vargas, ele intervém em assuntos ligados à economia, ligados ao trabalho, na medida em que o setor privado não dá conta de resolver determinadas questões que estão ali colocadas, né? Então, ao mesmo tempo que esse Estado ele é liberal, né? Ele é um investidor, inclusive, principalmente no setor de construção civil, várias das grandes obras públicas vão surgir dentro desse contexto, e ao mesmo tempo o Estado se coloca como um ordenador das relações de trabalho. E para isso, né, como que o Estado, então, ele ordena isso? Ele vai criar uma série de legislações que possam, de certa forma, organizar as relações trabalhistas, organizar ali as profissões e a atuação nesse mercado de trabalho, né? E é dentro desse contexto aí, né, de Estado investidor, né, estão destacando um aspecto que eu coloquei aí, vale a pena lembrar que um pouco antes do governo de Vargas a gente tem a crise de 1929, que é uma crise que abala os Estados Unidos e o mundo inteiro, e você tem um contexto de desempregos, paralisação, que afeta o mundo inteiro também, e uma das soluções encontradas pelos governos mundiais é a realização de obras públicas, como uma forma de dar mais emprego à população. E do Brasil isso não muda, né? No Brasil a gente tem algo similar. Então, você tem aí o Estado investindo no setor de construção civil como uma das formas de solução da crise econômica, e ao mesmo tempo você tem aí a proposta de legislações, de formas de se regular esse trabalho em vários âmbitos, né? E no âmbito da construção civil. O decreto 23.569 de 1933, então, é um dos decretos que regula as profissões que vai surgir nesse contexto, né? E a gente tem, então, a regulamentação da profissão dos engenheiros, né? Dentro desse decreto, a gente tem atribuições, formas de fiscalização da atividade, como fazer o registro, as instâncias deliberativas e decisórias, tudo está exposto nesse decreto de regulamentação da profissão dos engenheiros. E por que isso é importante, né? Esse decreto, ele é importante tanto para o Estado, né? Então, ele é importante principalmente porque ele está associado a uma característica do Estado varguista, que é o Estado corporativo. O que significa isso? A ideia de que você tem que ter uma espécie de controle sobre os trabalhadores, né? Garantindo ali um controle social, garantindo a ordem, né? O Estado ele se apresenta muitas vezes como intermediador dos conflitos entre os empresários e entre os trabalhadores. Então, a regulamentação da profissão ela está nesse sentido. Ela surge como uma lei que vai dizer quem é o profissional, né? Quem é, por exemplo, engenheiro civil? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Quem que é considerado engenheiro civil? Então, a partir daquele momento, realmente só é reconhecido enquanto engenheiro civil aquele que tem um diploma, né? E que tem um curso superior. Então, a partir disso, se estabelece, inclusive, uma hierarquia entre as profissões, né? Então, quem é o engenheiro civil dentro de uma construção, né? Dentro de uma obra, né? É aquele que tem determinadas características. E qual é a função dele?
tal, tal, tal. Então, você tem aquela determinação, que é uma forma de você controlar e hierarquizar profissões existentes ali, ou formas de atuação, né? Esse decreto também, ele não é apenas o interesse do Estado em regular as profissões, em fazer um controle sobre as relações de trabalho, né? A profissionalização da engenharia, essa regulamentação, era uma luta dos grupos sociais, era uma luta da engenharia civil, principalmente enquanto elite, que buscava se colocar cada vez mais como um corpo necessário, né, à modernização do Brasil, ao progresso do Brasil. Então, era uma elite que se colocava como a serviço do Estado e a serviço do desenvolvimento nacional. Então, a regulamentação, ela foi uma luta dos profissionais, né? E essa luta dos profissionais garantia, dentre outras coisas, o monopólio do saber. O que é monopólio do saber, né? Com a regulamentação, se estabelece que todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento, né, científico e técnico, né, todo aquele saber que envolve engenharia civil ou envolve construções civis de uma forma geral, eles passam a ser de posse daquele indivíduo que tem um diploma, né? Mesmo que vários daqueles conhecimentos e saberes fossem conhecidos ou fossem absorvidos ou apropriados por diversos indivíduos dentro do setor da construção civil, a partir da regulamentação, não importa se o indivíduo conhece ou domina determinada técnica, se ele não tem um diploma. Tá? Então, você cria assim uma hierarquia que leva ao status social. Então, o engenheiro é aquele que tem o domínio do saber, ele monopoliza o saber, é aquele que é considerado como aquele que sabe, mesmo que outros agentes da construção civil saibam a mesma coisa, se aqueles indivíduos não têm o título de engenheiro, eles são colocados em um posto diferente, né? São colocados num posto do não saber. Né? E toda a ação do engenheiro passa a ganhar também uma legitimidade, né? Não só por parte do Estado, que vê esse indivíduo como um indivíduo que é legítimo para exercer determinadas funções, como a própria sociedade reconhece nesse indivíduo aquele que detém o saber sobre projetos e planejamentos gerais de construção civil. Dentro desse caminho, né, de regulamentação e profissionalização da engenharia, eu gostaria de destacar, né, que surgem novos atores sociais dentro da engenharia. Né? Na década de 30 a gente já tinha uma primeira mulher que tinha se formado em engenharia civil, mas eu gostaria de destacar, né, a formação da Enedina Marx, que foi a primeira engenheira civil mulher negra que vai se formar pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná, em 1945. Então, a Enedina ela é filha de uma doméstica e ela inicia seus estudos bem nova, justamente acompanhando a filha do dono da casa onde a mãe dela trabalhava. Né? Então, ela começa aí como uma acompanhante, nos anos seguintes ela vai se desenvolvendo, ela vai entrando em outras escolas, né? Ela começa a dar aula muito nova, e a partir disso vai conseguindo o seu dinheiro, o contato com a elite, né? Seja pelo o chefe da sua mãe, o antigo chefe da sua mãe, como outras pessoas da elite que entram em contato com a Enedina, ajudam ela, né, a ingressar nas escolas, né, tem determinadas situações em que para conseguir frequentar uma escola ela precisa trabalhar na casa de determinadas pessoas da elite para conseguir se sustentar, e então você tem uma vida de luta dessa mulher para que ela conseguisse se formar enquanto engenheira civil. E a partir disso, formada em 45, ela começa a atuar dentro dos órgãos públicos, né, que continuavam a ser aqueles que mais absorviam o trabalho dos engenheiros que não tinham grandes empresas e etc. Né? Então, a Enedina ela atua na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas do Paraná e depois no Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica. Dentre os projetos que ela fez e que ganharam notoriedade, trouxe aí uma imagem que é a usina de Capivari e Cachoeira. E além dessa usina, a Enedina ela atuou no plano hidrelétrico do estado do Paraná em projetos de aproveitamento de águas. Então, vale destacar que dentro desse cenário de profissionalização, regulamentação e consolidação mesmo da área de engenharia civil, a gente tem novos atores sociais ingressando aí bem aos pouquinhos, né? A Enedina ela é uma exceção dentro desse contexto, mas vale a pena destacar essa atuação dela aí. É claro que o ingresso
no ramo da engenharia civil não foi fácil para essa mulher, né? No site da Fundação Palmares há um relato de que ela ia sempre de macacão, portando arma, nas obras que ela acompanhava, e quando ela ia nas obras ela costumava dar vários tiros pro alto, como uma forma de mostrar o seu poder dentro daquele mundo repleto de masculinidades ali, em que não se reconhecia a mulher enquanto um agente, né? E apesar disso, né, dessa postura, né, há relatos também nesse site da Fundação Palmares de que ela era extremamente feminina, vaidosa. Então ela adotava uma outra postura dentro dos canteiros de obras para poder manter ou exercer ali uma autoridade. Neste contexto, né, outro aspecto importante é o boom do concreto armado, né, nas grandes obras, né? Então, a partir de 1920, a gente vai ter inúmeras grandes construções fundadas no concreto armado. Então, se antes a gente tinha um predomínio de construções de pedra, muitas de madeira, utilizando técnicas com barro, a partir da década de 20, o concreto armado ele tem sua predominância aí, né? A gente tem 22 recordes mundiais em grandes estruturas. Esses recordes mundiais, eles começam na década de 30, a gente tem até a década de 80, com grandes estruturas, grandes obras, a maioria são obras públicas de concreto armado. Trouxe aí a imagem ao lado, o edifício do jornal À Noite, no Rio de Janeiro, que foi construído em 1928, com 23 andares. Foi projetado por Emílio Baumgart e foi um recorde mundial, né? Esse prédio aí, que hoje em dia, provavelmente no Rio de Janeiro, está entre 1000 outros, né? Mas que no contexto foi considerado um grande salto ali na engenharia civil, no campo da construção. Quais as consequências, né? Por que falar de concreto armado dentro desse contexto que a gente está pensando as relações entre engenharia e Estado, né? A introdução do concreto armado e a divulgação e a rápida utilização, elas provocam uma série de transformações na relação da engenharia com o Estado, com a sociedade, enfim, com a sua própria profissão, né? O que a gente tem ali é uma rápida nacionalização da engenharia estrutural. Então, se anteriormente as grandes obras públicas que contavam com essa estrutura de concreto armado, elas sempre procuravam empresas internacionais, vinha estruturas de aço de outros lugares do mundo, a partir da década de 20, não, a gente tem uma produção nacional que vai se voltar não só a questões materiais mesmo, como a formação de profissionais aptos. Né? Então, a partir desse contexto, então, quando o Estado precisava fazer suas grandes obras públicas, não precisava mais contratar empresas internacionais, né? Podia contar com profissionais capacitados internamente, né? E a partir disso, há a possibilidade do desenvolvimento da arquitetura moderna. Então, você tem 1000 possibilidades que surgem a partir dessa nova estrutura, que é a estrutura do concreto armado. Então, trouxe aí mais um exemplo, né, dos nossos recordes em concreto armado, que é o Cristo Redentor, que foi construído em 1931, e outras, né, grandes construções que não necessariamente estão relacionadas só ao concreto armado, mas que mostram que a partir da década de 20, a gente vai ter no Brasil um boom de grandes construções, ligadas a projetos desenvolvimentistas, como a usina siderúrgica de Volta Redonda, de 1946. É a partir dessa indústria que a gente vai ter aí uma aceleração no processo de industrialização brasileira. A gente vai ter, a partir da década de 50, o sistema rodoviário aí sendo construído a nível nacional. Então, lembra quando a gente estava falando do século XIX, século XX, em que a atuação do engenheiro civil ele estava voltado mais para a construção de ferrovias? Então, a partir da década de 50, esse perfil se altera, as ferrovias elas são deixadas de lado e você tem aí um investimento estatal em rodovias, seja a nível estadual como a nível nacional, né? Então, um exemplo, a Rio-São Paulo, que é a Via Dutra, que foi construída em 1952. E também a gente tem, a partir dessa década, a construção das grandes hidrelétricas, né? Então a gente vai ter várias hidrelétricas construídas no Brasil da década de 50 até o final da década de 80. Trouxe como destaque a usina de Furnas, que é construída em 1960, que mostra esse outro perfil que o Brasil vai adotando em busca do progresso nacional. E é nesse contexto de busca por progresso, por desenvolvimento, que a gente vai ter um incremento das relações entre
as construtoras e entre o Estado, né? E a gente vai ter ali uma consolidação de determinadas empresas que passam a monopolizar as construções civis a nível estadual e a nível nacional. Né? Então, na medida em que a gente tem esse boom de grandes construções, de obras ligadas às construções rodoviárias, hidrelétricas principalmente, na década de 50 a gente tem a construção de Brasília, o que a gente vai ter é o surgimento e fortalecimento de determinadas empresas em detrimento a outras. Né? Então, a partir da década de 50, a gente vai ter aí um boom, né? Vai ter aí grandes investimentos no setor de construção civil que favorecem algumas empresas, criando aí as grandes construtoras que a gente conhece até hoje. Eu trouxe uma frase do Sebastião Camargo, que é o fundador da Camargo Correia, que diz a história, né? Que uma história quase lenda, de que ele estava em uma posse, né, de um governador e um determinado sujeito encontra ele, olha, estranha a presença do Sebastião Camargo naquela posse, e fala, poxa, Sebastião Camargo, você por aqui? E ele diz a seguinte frase, eu estou sempre aqui, os senhores aqui mudam. Se a frase realmente foi dita ou não sei. Mas ela é bem simbólica da relação que se estabelece desde a década de 30 até a década de 80, que é o tema da aula de hoje, entre as relações, fala sobre as relações entre Estado e construtoras. Os governos vão passando, então temos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, ditadura civil-militar, os governos vão passando e as construtoras, grandes construtoras principalmente, permanecem nessa relação com o Estado, mesmo que esses regimes políticos se alterem, que é o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Né? Então, de 1930 a 80, a gente tem uma ascensão acelerada das empresas de engenharia e construção. E isso está ligado ao próprio desenvolvimento capitalista do Brasil. Né? Então, a gente tem dois pontos altos, que é o período do Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, e o período da ditadura civil-militar, que foi de 64 a 88. Né? E o que acontece dentro desse ponto alto? Além das grandes obras públicas que vão ser feitas, a gente tem empresas do ramo da construção civil se ramificando. Né? Então, são empresas que surgem inicialmente como construtoras, surgem inicialmente no ramo da construção civil e, de repente, começam a alastrar as suas atividades, se ampliando, por exemplo, até a posse de shoppings. Né? Então, você tem empresas que passam a dominar o setor de transportes, setor de comércio, investem não apenas no ramo da construção civil, mas se ramificam para outras atividades econômicas, o que faz com que essas empresas se tornem grandes conglomerados, se tornem grandes empresas em diversos ramos de atuação. Né? A partir da década de 60, há também um processo de internacionalização das empresas nacionais, né? Algumas optam pela internacionalização, outras a gente vai ver que se mantêm com investimentos internos, né? Mas a ideia é de que essas empresas, elas deixam de ser empresas vistas apenas como pequenas empresas nacionais ou regionais e ganham, a partir da década de 60, um novo olhar mundial. Algumas das empresas brasileiras passam a ser reconhecidas internacionalmente como grandes construtoras, né? E apesar disso, essas grandes empresas, a gente vai passar por algumas delas, elas mantêm uma estrutura de controle familiar, como o próprio nome de algumas dessas construtoras já dizem, né? A base continua sendo o controle familiar, quem gesta, quem faz a direção, continua sendo a família que funda essas grandes empresas, né? Então, elas têm essa internacionalização, mas o corpo diretor continua sendo aquele corpo ligado à família. Então, trouxe alguns exemplos aqui de grandes construtoras para a gente conseguir entender como que dentro desse contexto de propostas desenvolvimentistas, algumas empresas começam a se estruturar e a se tornar grandes corporações. Né? O primeiro exemplo é o exemplo da Camargo Correia, que é fundada em 38, é uma empreiteira paulista. Então, a partir da década de 20, São Paulo se destaca como um espaço, né, como um estado que investe na construção, né? Então a gente tem grandes construções de infraestrutura sendo realizadas ali, as grandes rodovias começam a ser construídas, né? As principais rodovias da década de 50 até a década de 50 são rodovias paulistas,
né? Então são grandes rodovias, e a Camargo Correia ela se estrutura na relação com o aparelho estatal. Né? Então, ela começa a ganhar licitações, a ganhar contratos de construção estatais, né? Para construir grandes obras públicas, e a partir dessas relações estaduais, ela começa a ampliar os seus contatos a nível nacional, chegando a ser a maior empresa brasileira de engenharia no período da ditadura civil-militar brasileira. Né, na década de 80, ela chega a alcançar altos postos mundiais, né, no ramo da construção civil. Dentro desse período aí, da década de 50 a 80, principalmente na ditadura civil-militar, né, na verdade, a gente tem algumas obras que são feitas pela Camargo Correia. Itaipu, Carajás, Transamazônica, Rio Santos, a Ponte Rio-Niterói, os metrôs de São Paulo, né? A gente tem os aeroportos, como o aeroporto de Guarulhos, entre outras coisas. Demonstrando, então, que era uma empresa inicialmente pequena e que começa a conseguir a realização de grandes obras públicas, né? A relação da Camargo Correia com o Estado se fortalece durante a ditadura militar, né? É uma empresa, então, que participa da chamada Operação Bandeirantes. Ela financia o aparato de repressão da ditadura militar. Então, há um apoio não só apenas velado, mas há um apoio financeiro à ditadura militar brasileira, feita pela Camargo Correia, né? E esse caráter autoritário que vai se demonstrar dentro da Camargo Correia, ela aparece também no próprio tratamento com seus operários, né? Então, ao mesmo tempo em que financiava ali repressões externas, há uma série de revoltas de operários de canteiros de obras contra a Camargo Correia, demonstrando que esse caráter autoritário também estava presente ali no canteiro de obras. Né? Então, cito duas revoltas que aconteceram contra a Camargo Correia, que foram nas usinas de Tucuruí, em 1980, e em Jirau, em 2011. Né? E aí, só para a gente pensar um pouco, como que essa Camargo Correia ela começa a ganhar licitações, né? Começa a ganhar esses contratos? A Camargo Correia, como outras empresas, começam a crescer a partir de contatos pessoais de seus líderes, né, no caso Sebastião Camargo, por exemplo, com entidades políticas, né, com governadores, com deputados, com os próprios presidentes do período a partir da década de 40, e esses contratos eles são muito mais adquiridos por essas relações pessoais entre a liderança da empresa e entre o líder do Estado, do que por uma licitação mesmo em que haja um processo burocrático, racional disso, né? E isso vale para as outras empresas, como a Andrade Gutierrez, né? A Andrade Gutierrez é uma empresa mineira, né? Minas Gerais, a partir da década de 40, se constitui o segundo estado maior, de mais relevância, pensando no ramo da construção civil, né? Em 48, Andrade Gutierrez ela é fundada por Gabriel e Roberto Andrade e Flávio Gutierrez, né? E seu desenvolvimento, né, inicialmente uma empresa pequena, começa justamente pelos contratos que consegue com Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek ele foi prefeito de Belo Horizonte, ele foi governador do estado de Minas e depois ele foi presidente. Em todos esses governos, né, Andrade Gutierrez sempre ganhou contratos para a construção, principalmente de estradas. E também ganhou alguma coisa no ramo da eletricidade, mas prioritariamente na construção de estradas, né? É a partir desses contratos, então, por exemplo, no caso, quando o Juscelino Kubitschek era governador de Minas, ele criou um plano de construção de várias rodovias no estado, né? Para evitar concorrências entre as empresas, ele distribuiu essas múltiplas estradas que iriam ser construídas entre as principais construtoras ali mineiras. Nessa época, Andrade Gutierrez era pequena ainda, mas ela consegue alguns contratos de construção de estradas, né? E na medida em que ela se relaciona ali, que ela ganha esses contratos estaduais, ela estabelece uma relação com Juscelino Kubitschek forte, e quando esse presidente, quando esse sujeito, né, esse indivíduo chega à presidência, Andrade Gutierrez vai junto. Né? Ela consegue se manter inserida no governo nacional. Das rodovias estaduais, ela passa a atuar nas rodovias nacionais e ela atua na construção de Brasília, que é essa imagem que eu trouxe aí para vocês, que é uma grande obra da construção civil aí, que marca o Brasil.
que é feita no governo de Juscelino Kubitschek. Assim como as outras empresas, a Andrade Gutierrez ela consegue manter a sua relação com o Estado, mesmo com as mudanças de regime, né? Então, quando a gente tem a instauração de um governo civil militar, a Andrade Gutierrez ela continua como uma empresa que consegue aí os seus contratos dentro, né, do governo, né? Inclusive contratos, né, que se tem documentado que são que a empresa que iria realizar aquelas obras, a empresa que iria assumir aqueles contratos era decidida previamente, né? Então negociava-se ali e Andrade Gutierrez acabava conseguindo, por meio dessas negociações, contratos para trabalhar nas grandes obras, até mesmo no período da ditadura civil-militar. A terceira, né, grande construtora empreiteira aí é a Odebrecht, que foi fundada em 44, né, por Norberto Odebrecht. O pai do Norberto, ele também era do ramo da construção civil, teve uma empresa nesse ramo que chegou à falência na época da Segunda Guerra Mundial, né? Logo em seguida, o Norberto abre sua própria empresa, que é uma empresa da Bahia, né? Era uma empresa pequena que começa da mesma forma, com contratos locais, regionais, e tem um impulso com vários programas governamentais e instituições governamentais que estão voltadas para o desenvolvimento do Nordeste. Então, dentro dessa política desenvolvimentista dos governantes de Vargas até a ditadura civil-militar, havia uma série de planos de desenvolvimento do Norte e do Nordeste, né? Dentre as instituições voltadas a esse desenvolvimento próprio do Nordeste, a gente pode citar o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, o Banco do Nordeste e a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que vão atuar na região para o seu desenvolvimento. E dentro desses projetos voltados ao Nordeste, projetos de construção de hidrelétricas, de rodovias, de toda uma infraestrutura, priorizava-se pela contratação de empresas locais, né? Uma forma mesmo de desenvolver aquela região e não só trazer empresas de outros lugares para atuar ali, né? E dentro disso, a Odebrecht ela começa a ganhar pequenos contratos e um dos grandes contratos aí que vai surgir, que possibilita o desenvolvimento da empresa, são contratos com a Petrobras. Né? Então, a partir de 53, a Petrobras torna-se o principal cliente da Odebrecht. É uma relação aí que vai se estabelecer até os dias atuais, né? Assim como as outras empresas que eu mencionei, a Camargo Correia, né, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht ela cresce também no período do chamado milagre econômico, dentro da ditadura civil-militar, né? Então, as três grandes empresas, que são ainda, né, as maiores empresas brasileiras, iniciam suas atividades na década de 40, mais ou menos, mas tem o seu boom, o seu fortalecimento e se tornam empresas aí que têm ramificações, né? Então dominam vários outros setores, estão atuando em vários outros setores da economia, começam a ter essa nova caracterização a partir do governo da ditadura civil-militar. Então, para a gente fechar a nossa aula, o que eu queria trazer com essas colocações, né? Que da década de 30 até o final da ditadura civil-militar, a gente tem uma intensa relação do setor de construção civil com o Estado brasileiro. O que acontece dentro desse contexto? É que os profissionais da engenharia civil não mais trabalham apenas dentro dos órgãos públicos. Eles não são mais apenas funcionários públicos, como era de predomínio em períodos anteriores. Então, aqui a gente tem a formação de empresas privadas que trabalham no ramo da construção civil. Apesar de não serem funcionários públicos, a relação da engenharia civil e dos engenheiros com o Estado permanece. Né? Essas empresas elas passam a ser contratadas para realizar grandes obras públicas, seguindo os vários projetos desenvolvimentistas que vão acontecer dentro desse período. Né? Então, na medida em que os governos vão propor a ampliação das rodovias, vão propor a construção de infraestrutura, a construção de obras de saneamento, transposição de rios, né, grandes hidrelétricas, como eu falei várias vezes na aula, na medida em que o Estado brasileiro vai fazendo essas propostas voltadas ao progresso e ao desenvolvimento, as empresas de construção civil elas vão sendo mobilizadas e elas vão atuando ali junto com o Estado brasileiro. Uma outra característica que surge dentro desse contexto é o monopólio das grandes empreiteiras. Na medida em que essa relação entre empresas privadas e Estado vai acontecendo, o que a gente tem é que grandes empreiteiras começam a ganhar sempre os contratos, né? Esse contexto que a gente está vendo na aula de hoje, ele é marcado principalmente pelo embate entre as pequenas empresas, que continuam pequenas empresas ou médias empresas, e essas grandes corporações, que são aquelas que sempre vão ganhar
os contratos, né, que sempre vão ganhar as licitações, porque a maioria desses contratos e licitações eram estabelecidos previamente, né? E as relações dessas empresas, como a gente viu com a Camargo Correia, elas eram estabelecidas com o Estado a partir de relações pessoais, né? A partir de casamentos, a partir de encontros pessoais, né? E então essas empresas elas iam cada vez mais se fortalecendo ao monopólio da construção civil, principalmente no que tange às obras públicas, em cima dessas empreiteiras, né? E as pequenas e médias acabam ficando prejudicadas nesse sentido, né? E há um conflito ali dentro do próprio grupo da construção civil, né? Do próprio grupo burguês ali, né, que são os donos das construtoras, porque você tem construtoras que monopolizam o ramo, enquanto outras que não conseguem nem ao menos concorrer, né? Além disso, é um contexto em que você tem a consolidação do engenheiro civil, do engenheiro em geral, como aquele que monopoliza o saber, como aquele que se distingue dentro de um canteiro de obras, como aquele que é o responsável, é aquele que detém o saber, o conhecimento técnico para o planejamento e a construção de obras de caráter geral, seja uma casa ou uma grande obra pública. Né? Então, há essa consolidação, o contexto é marcado pelo aumento do número de escolas de engenharia, o curso passa a ser procurado cada vez mais, principalmente por membros da elite, né? Essa busca dos cursos de engenharia por setores da classe média ou de classes mais pobres, ela só vai começar no final do século XX, principalmente no início do século XXI, com o processo de redemocratização. Antes ainda eram cursos predominantemente da elite, mas a engenharia ela passa a ser procurada cada vez mais como uma profissão valorizada, como uma profissão de status, sempre relacionada aí à ideia de progresso e modernização do Brasil, né? Então, na medida em que o capitalismo brasileiro ele vai se desenvolvendo, a industrialização, a modernização, a engenharia vai ali ganhando um status social, né? Vai ganhando uma importância que é atribuída tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil, que começa a reconhecer a importância desse profissional no desenvolvimento da nação. E deixo aqui uma questão para a gente refletir sobre a questão dos demais trabalhadores da construção civil, né? Porque ao mesmo tempo em que a engenharia ela se consolida, né, enquanto profissão, se consolida em sua especialidade, né, a gente tem ali o início de uma separação, um aumento de uma distinção entre o engenheiro e todos aqueles outros que trabalham na construção civil, né? Enquanto o engenheiro ele vai ganhando status, ele ganha regulamentação, as suas associações vão ganhando proeminência, os outros trabalhadores da construção civil não. Né? Então, da década de 30 à década de 80, a gente tem inúmeros casos de exploração de trabalhadores no ramo da construção civil. O caso de Brasília é um grande exemplo disso, né? Muitos indivíduos saíram do Nordeste e Norte foram em direção ao Centro-Oeste para trabalhar em Brasília, né, os chamados candangos, para trabalhar principalmente no setor de construção civil, um número enorme de exploração desses trabalhadores, que quando a capital ficou construída foram totalmente isolados daquele espaço, né, passaram a ser obrigados a viver nas áreas periféricas, foram proibidos de morar dentro da cidade. Então você tem ali, ao mesmo tempo que você tem uma valorização de determinados profissionais no ramo da construção civil, é interessante pensar como outros profissionais foram cada vez mais menosprezados, né? E como essa desigualdade ela passou a se intensificar dentro de um canteiro de obras, né? Assim como a desigualdade entre as empresas começou a ficar mais nítida nesse contexto, na medida em que as grandes corporações começaram a monopolizar o setor de construção civil, né, de obras públicas, em detrimento de empresas pequenas ou de médio porte. Bom, ficamos aqui por hoje. Até a próxima!